Quando o louvor derrubou paredes, a história de Paulo e Silas. Você já sentiu que estava no fundo do poço, preso em uma situação sem saída, onde tudo parecia perdido? Imagine estar acorrentado, machucado, sem esperança, mas ainda encontrar forças para cantar e louvar. Foi exatamente isso que Paulo e Silas fizeram, e o que aconteceu depois é nada menos do que milagroso. Essa história não é apenas um relato antigo, ela carrega uma lição que pode transformar sua forma de encarar as dificuldades. Fique até o final e descubra como o louvor deles não apenas os libertou, mas mudou vidas ao redor. Vamos voltar no tempo, para o momento em que Paulo e Silas estavam em Filipos, uma cidade onde eles pregavam o evangelho com coragem e dedicação. Eles eram movidos pelo propósito de espalhar a mensagem de Cristo, mesmo sabendo que isso poderia colocá-los em perigo. Foi ali que encontraram uma jovem escrava possuída por um espírito que a fazia prever o futuro. Os senhores dessa jovem ganhavam muito dinheiro explorando essa capacidade dela. Quando Paulo, pelo poder de Jesus, expulsou o espírito daquela jovem, os lucros de seus senhores acabaram, e isso gerou revolta. Eles incitaram a multidão contra Paulo e Silas, e, sem direito a uma defesa justa, os dois foram brutalmente espancados e lançados na prisão. Agora, imagine a cena. Feridos, sangrando, presos em correntes, com as costas marcadas por chicotadas. Eles poderiam ter escolhido reclamar, questionar Deus, ou simplesmente desistir. Mas não. Paulo e Silas escolheram louvar. À meia-noite, no silêncio da prisão, começaram a entoar cânticos de louvor. Suas vozes ecoaram pelas paredes de pedra, alcançando os ouvidos não apenas dos outros prisioneiros, mas também dos guardas e, mais importante, dos céus. Foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Um terremoto poderoso sacudiu a prisão, e todas as portas se abriram. As correntes que prendiam os prisioneiros caíram. Foi um milagre. Mas o verdadeiro impacto não estava apenas na libertação física. O carcereiro, vendo o que havia acontecido, pensou em tirar sua própria vida, pois acreditava que os prisioneiros haviam fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui!" Aquele gesto mudou tudo. O carcereiro caiu aos pés de Paulo e Silas, perguntando o que deveria fazer para ser salvo. E ali mesmo, ele e toda a sua família entregaram suas vidas a Cristo. Essa história é muito mais do que sobre paredes caindo. É sobre como o louvor e a fé podem transformar qualquer circunstância. Paulo e Silas nos ensinam que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível confiar em Deus e louvar, porque Ele é capaz de transformar as piores situações em algo extraordinário. Agora, pense nisso. Quantas vezes você se encontra preso em suas próprias prisões? Talvez não sejam paredes literais, mas problemas, medos, dificuldades. Paulo e Silas poderiam ter se entregado ao desespero, mas escolheram louvar. E é essa escolha que nós também podemos fazer. Essa história nos lembra que o sofrimento não é o fim. Mesmo nas situações mais difíceis, Deus está trabalhando em algo maior. O louvor não apenas muda o ambiente ao nosso redor, mas também muda a nossa perspectiva e nos conecta ao poder de Deus. Mas vamos mergulhar ainda mais fundo nessa história. Já parou para pensar no impacto que o louvor de Paulo e Silas teve, não apenas neles, mas em todos ao seu redor? Quando eles começaram a louvar, algo incrível aconteceu, os outros prisioneiros ouviram. Essas pessoas, que provavelmente estavam ali por crimes graves, foram impactadas por uma atitude completamente fora do comum. Quem louva em meio ao sofrimento? E o mais impressionante é que, quando as portas da prisão se abriram, nenhum prisioneiro tentou fugir. Nenhum. Isso é quase inimaginável. Aqueles homens, que talvez nunca tivessem ouvido falar de Deus, foram transformados pelo simples fato de presenciarem uma fé tão forte e uma paz tão inabalável. Eles sabiam que algo sobrenatural estava acontecendo. Agora, pense no carcereiro. Esse homem era um soldado romano, alguém treinado para ser duro, insensível. Sua única preocupação era manter os prisioneiros sob controle. Mas, naquela noite, sua vida mudou completamente. Ao ver as portas abertas, sua primeira reação foi o desespero, porque sabia que, se os prisioneiros escapassem, ele pagaria com a própria vida. No entanto,
Paulo e Silas, que tinham todas as razões para fugir e se salvar, escolheram ficar. Esse gesto de compaixão foi o que abriu o coração do carcereiro. Ele não só evitou a tragédia, mas encontrou algo muito maior, a salvação. Ele e toda a sua família foram batizados naquela mesma noite. Agora, imagine o impacto disso na cidade de Filipos. Uma prisão inteira testemunhou um milagre. Um carcereiro romano, uma figura de autoridade, se tornou um seguidor de Cristo. E isso começou com 2 homens que se recusaram a deixar que as circunstâncias definissem sua fé. E o que essa história tem a nos ensinar hoje? Muitas vezes, enfrentamos problemas que parecem esmagadores. Talvez sejam questões financeiras, problemas de saúde, relacionamentos complicados. Nesses momentos, a última coisa que queremos fazer é louvar. Queremos reclamar, desistir, nos fechar. Mas Paulo e Silas nos mostram que o louvor não é apenas uma reação ao que Deus faz, é uma declaração de quem Deus é, independentemente do que estamos passando. Louvar no meio da dor é um ato de fé poderoso, que abre caminho para milagres. Além disso, essa história também nos ensina sobre o impacto das nossas atitudes. O louvor de Paulo e Silas não os libertou apenas fisicamente. Ele mudou vidas ao redor, trouxe salvação para um carcereiro e sua família, e mostrou aos outros prisioneiros que existe um Deus maior que qualquer cela ou corrente. Então, da próxima vez que você estiver enfrentando um momento difícil, lembre-se de Paulo e Silas. Lembre-se de que, mesmo no fundo da prisão, eles escolheram louvar. E saiba que Deus vê o seu louvor, ouve as suas orações e está trabalhando por você, mesmo quando tudo parece perdido. Mas e se aprofundarmos ainda mais na realidade do que Paulo e Silas enfrentaram? Imagine a cena antes do terremoto. Eles estavam acorrentados, com feridas abertas, em uma cela escura e úmida. O cheiro era insuportável, misturando suor, sangue e o odor da prisão mal ventilada. O desconforto físico era constante. No entanto, mesmo nesse estado, eles escolheram louvar. Agora, por um momento, pense no que deve ter passado pela cabeça dos guardas ao ouvir aquele cântico. Eles estavam acostumados com gritos de dor e revolta, não com louvores. Talvez alguns tenham zombado, outros tenham ficado curiosos, mas o mais impressionante é que aquele louvor quebrou as barreiras não apenas físicas, mas espirituais naquele lugar. O terremoto foi o ponto culminante de uma ação divina que já estava em andamento desde o momento em que Paulo e Silas decidiram adorar. A força sobrenatural que sacudiu as paredes da prisão foi uma manifestação externa do poder de Deus que já estava libertando corações por dentro. O carcereiro, uma transformação profunda. E o carcereiro, alguém que provavelmente já tinha endurecido o coração diante de tantos prisioneiros e sofrimentos, experimentou algo inédito. Ele viu, naquela atitude de Paulo e Silas, algo que transcendeu o natural. Quando ele perguntou, quase desesperado, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Atos 16:30, estava reconhecendo que ali havia algo maior que o poder de Roma ou qualquer força humana. E a resposta de Paulo foi simples, mas revolucionária: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e os de sua casa. Atos 16:31. Isso nos mostra que o Evangelho é acessível a todos, independentemente do passado ou do contexto. O carcereiro não precisava provar sua fé com obras, nem justificar sua vida anterior. Bastava crer. Imagine o impacto desse testemunho nos dias que se seguiram. Uma casa inteira foi transformada pelo poder de Deus. E mais do que isso, aquele evento plantou sementes de fé em muitas pessoas da cidade. O sofrimento, uma perspectiva transformadora. É impossível ignorar o sofrimento de Paulo e Silas. Não estamos falando de uma dor leve. Eles foram espancados, humilhados e lançados em uma prisão sem qualquer julgamento justo. No entanto, ao invés de se entregarem ao desespero, escolheram confiar em Deus. Essa escolha nos lembra que o sofrimento não é o fim da história. É uma parte do processo que Deus usa para moldar nossa fé e trazer glória ao seu nome. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo escreve: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O que isso significa para nós?
Significa que, mesmo quando enfrentamos dificuldades aparentemente insuportáveis, Deus está trabalhando. Ele está usando cada lágrima, cada dor e cada momento de fraqueza para nos fortalecer e nos aproximar dele. Paulo e Silas nos mostram que a verdadeira liberdade não depende das circunstâncias externas. Eles estavam acorrentados fisicamente, mas espiritualmente, eram livres. E é exatamente isso que o Evangelho faz em nossas vidas. Ele nos liberta das prisões invisíveis, medo, culpa, dúvidas, e nos dá uma nova perspectiva. Se você está passando por um momento de dificuldade, lembre-se desta história. Não importa quão escura pareça a sua situação, escolha louvar. Escolha confiar em Deus. E tenha certeza de que Ele está trabalhando em algo muito maior do que você pode imaginar. Se essa história tocou você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Pérola do Reino. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias impactantes e inspiradoras como essa. E agora, eu quero te convidar a assistir a outro vídeo que está aparecendo na tela neste momento. Tenho certeza de que ele vai edificar ainda mais sua vida. Até o próximo vídeo, e lembre-se, mesmo no meio das dificuldades, Deus está ao seu lado. Nos vemos em breve.